tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez para fazermos a nossa revisão, tá certo? E como nossos últimos assuntos foi relacionado a ele, ao cangaço, nossa terceira verificação está toda pautada nesse conteúdo, tá certo, meu povo? Então vamos lá relembrar algumas coisas, né? O cangaço, né? De onde vem aí esse nome? Não se sabe a origem ao certo, mas alguns relacionam aí a canga de boi, que se assemelhava à forma como os cangaceiros usavam a espingarda, né? O cangaço, ele não vai ser somente aí um movimento que vai estar relacionado ao banditismo do sertão, não, ele também vai ser uma crítica social muito grande, porque a situação do povo na região sertaneja era uma situação de pobreza, de péssimas condições de vida, de injustiças sociais, onde quem mandava era a oligarquia, né? Eram os coronéis. Então os coronéis eram as leis do lugar, tá certo? Então pode ser entendido o cangaço como um movimento caracterizado, é claro, pelo banditismo social, porque os cangaceiros, apesar de malvados favoritos, eles eram assim bandidos de certa forma, né? Não, de certa forma não, na sua totalidade, tá bom? Então eles formavam aí grupos armados, tá? Que se mantinham através de assaltos, principalmente, é claro, a fazendas e vilarejos, tá certo? Então eram grupos de bandido, agora é claro, né? Banditismo social, porque eles irão aí se formar em meio a uma situação de pobreza, de calamidade na região sertaneja, tá certo? Desse povo que era tão assim maltratado e esquecido pelo governo, né, pelos governos aí de modo geral, tá certo? O cangaço, ele vai se desenvolver na região da Caatinga, tá? E ele vai ter características próprias aí dos seus integrantes, né? O cangaço, na verdade, ele pode ser dividido aí em 3 subgrupos, certo? O cangaceiro, que prestava aí serviço aos latifundiários, tá? E quem eram esses cangaceiros que prestavam serviço aos latifundiários? Era o mesmo cangaceiro que chegava por alguma razão e matava o coronel, tá certo? Os latifundiários são os coronéis. Existiam os satisfatórios, que na verdade eram o próprio coronel, tá certo? Representava aí o poder dele, a grandeza das fazendas, e o cangaceiro independente, certo? Que era um bandido que assaltava, que saqueava e pronto, tá? Então, a ideia do cangaceiro, ela está relacionada a isso. Como a própria slide está dizendo, eram adaptados ao meio que viviam, ou seja, a caatinga, né, enfrentavam assim as adversidades impostas pela natureza. Logo, eles conheciam muito bem essa região por onde eles andavam, tá certo? O que facilitava as suas fugas, beleza? Das volantes, das autoridades, né? E eles tinham truques que acabavam fugindo aí das volantes, tá certo? Então, homens e mulheres conheciam aí com a palma da mão o terreno onde eles lutavam, tá? Hoje, para fazer uma semelhança à ideia do cangaceiro, nós temos os vaqueiros, né? Os vaqueiros, eles tentam aí representar de certa forma uma cultura vivida, não através do banditismo, mas através da roupa, né? Já que o vaqueiro, ele vai ter aí um outro perfil, uma outra característica, tá? O cangaço, ele vai surgir no Brasil de 1930, tá certo? Um pouquinho antes, certo? Mas vai aí até em meados de 1945 e depois acaba, tá certo? O principal cangaceiro vai ser o Virgolino Ferreira
da Silva Lampião, o Lampião, né, que vai aí se tornar o principal personagem aí desse movimento, tá certo? O personagem, por quê? Porque ele vai estar em livros, ele vai estar em cordel, ele vai estar em filmes, ele vai estar aí em uma série de produções artísticas, tá bom? Ele também vai ser caracterizado por muitos sertanejos como Robin Hood, né? Que roubava dos ricos para dar pro pobre. Era de certa forma, sim, mas não esqueçam que Lampião era uma figura, né, que questionava e subvertia aí a ordem social. Então ele era, né, bandido, altamente cruel, tá certo? Só não vivia disso, fazia assim uma bondadezinha aqui, outra ali, mas a sua maioria, né, vivia como cangaceiro, praticando atos cruéis, beleza? Dando aí continuidade, nós temos aqui o local onde Lampião, Maria Bonita e outros integrantes do grupo foram mortos, tá certo? Na Grota do Angico, na região de Sergipe, tá certo? Isso é só a critério de curiosidade, tá? Então, em relação ao cangaço, que foi uma rebelião, uma revolta que vai ocorrer no período da República Velha, tá certo? Corresponde aí a um movimento violento, certo? Vai corresponder aí a um movimento violento, a grande parte de trabalhadores rurais contra o poder dos coronéis, contra o poder aí oligárquico, tá certo? Ou seja, de um pequeno grupo, tá bom? Pode-se dizer que a guerra do cangaço, né, ela está muito atrelada a Canudos, que também ocorreu na região do Sertão, né, isso, que também vai ter um cunho assim, apesar de ter um cunho messiânico, Canudos, né, mas vai ter um cunho social, vai estar em meio àquela miserabilidade da seca todinha. Então pode dizer que ambas as revoltas, elas eram uma forma de denunciar, tá, a questão da miséria, a questão da seca, a questão do abuso do poder dos coronéis, tá certo? Então eu posso fazer assim, claro, uma associação entre a Guerra de Canudos e também o cangaço, tá certo? Eles tinham esse caráter. Apesar do cangaço ser essa forma violenta, né, tá atrelada a esse banditismo social, Canudos mais uma pegada messiânica relacionada aí à questão da fé, mas ambos os grupos defendiam a atenção àquela região, defendiam ali a questão da fome, da miserabilidade, que fosse reduzido, né, em suas regiões, tá certo? Não pensem o cangaceiro como alguém autônomo, não, tá? O cangaceiro, em grande parte, né, na grande maioria das vezes, eles vendiam aí a proteção aos fazendeiros, aqueles mesmos fazendeiros que eles saqueavam, que eles matavam, que eles roubavam. Eles construíam alianças com esses caras, tá certo? E se faziam respeitar aí pelo terror que eles impunham, né? Então o cangaceiro vai ser respeitado, mas ele vai ser respeitado aí pelo medo, tá certo? O medo vai ser o grande respeito instituído aí ao cangaço, tá? Então, podemos dizer que em determinados momentos eles atuavam aí como aliados dos coronéis, né? Em outros momentos cometiam vinganças contra os próprios coronéis, né? E também contra a população, cometiam injustiças sociais, tá bom? Vai ter também uma questãozinha relacionada, né? Aqui a gente vê cabeças de representantes de coronéis e tal, isso afrontava o governo da Bahia, tá certo? Mas vai ter também uma questãozinha relacionada
uma questãozinha relacionada, tá certo? A Maria Bonita e a Lampião propriamente dito, tá certo? Maria Bonita, ela vai entrar no cangaço. Ela não era cangaceira de fato, ela entra no cangaço, tá certo? Cadê onde tem a parte que fala sobre as vestes e tal? Pronto. Maria Bonita, ela entra no cangaço, né? Através de Lampião, que já estava há mais tempo. Então, após conhecer Lampião, após um ano, depois que ela conheceu Lampião, tá certo? Na fazenda de seu pai, Maria Bonita vai juntar-se ao bando de Lampião, tá? Tornando-se a primeira mulher a fazer parte aí do grupo de cangaceiros, tá certo? Viveram juntos, em média, 8 anos e tiveram uma filha que não pôde ser criada por eles, né? Foi criada na região de Serra Talhada, tá? Por olheiros, pessoas da confiança aí dos cangaceiros, beleza? Vai ter questões também relacionadas aos truques, tá certo? Que eles praticavam, né? Os truques que davam certo, porque cangaceiro vai ter aí muitos truques, por exemplo, truques relacionados ao rastro, né? Na verdade, era uma forma aí de escondê-los. Uma forma de esconder os rastros, né, era andar em fila indiana, tá? Todos pisando na mesma pegada, e o último ia de costas apagando com plantas, tá certo? Mandavam também fazer alpercatas, né, sandálias, com salto para frente e não para trás, como é normal, estilo curupira, né? Então a pegada parecia apontar para um outro lado para enganar aí as volantes, tá certo? Em relação à comunicação, quando entravam numa cidade, o bando cortava o fio de telefone, né? E tomava o posto telefônico, impedindo aí possíveis pedidos de socorro. Então eles eram bem artilosos, né? Em relação às estradas, elas eram evitadas, né? Os bandidos iam por dentro da caatinga. Quando não tinham outra opção, sequestravam aí todas as pessoas que encontravam e levavam os reféns, ao menos por um tempo, tá certo? A ideia não era ficar com reféns, não, até porque reféns dava trabalho. Eles não deixavam a polícia avaliar aí o resultado dos combates, modo pelo qual eles faziam perpetuar os nomes, tá certo? Porque eles davam nomes das pessoas que morriam a outros cangaceiros. Então a pessoa morria, mas o nome se perpetuava, que dava a ideia de que cangaceiro não morria. Cangaceiro, tá certo, não levava bala. Então não deixavam a polícia avaliar o resultado dos combates, levavam os mortos, e quando não dava, cortavam-lhes a cabeça, dificultando a identificação. Vejam aí o apego ao corta-cabeças, né? Em relação aos apelidos, quando um integrante do grupo morria, seu apelido era adotado por um novato. Essa é uma das razões que fazia os cangaceiros permanecerem aí invencíveis, pois os nomes eram imortais, tá bom? Em relação aos alarmes, sempre havia cães acompanhando aí o bando, né? Eles funcionavam como sentinelas, beleza? Havia também aí um sistema banal de alarmes que consistia em cercar o acampamento com fios ligados a sinos. Então vejam como os cangaceiros, eles eram assim bem artilosos, né? Figura aí do cão e tal. O cangaço ele vai encerrar em 1945, tá certo? Vai enfraquecer após a morte do Lampião, enfraquecendo e acaba em 1945 em média, tá certo? Mas acaba deixando um legado que
é retratada até os dias de hoje, tá certo? Que seria aí essa questão voltada ao olhar sertanejo, né? Ao modo de vida do sertão, tá certo? A pobreza, a seca, a miserabilidade que o povo da região, tá certo, estava inserido. Ok, senhores? Essa foi aí a nossa revisão, tá certo? Para vocês um excelente estudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!